tudo bem? Aqui é o professor Júnior do Descomplicando a Musculação e hoje nós vamos conversar sobre monitoramento das cargas externas de treinamento na musculação. Quando nós falamos em monitoramento de cargas externas de treinamento, é importante destacarmos, lembrarmos que esse monitoramento, esse acompanhamento, ele é extremamente importante e deve ocorrer dentro de um macrociclo, de uma periodização de treinamento, que é um planejamento, e vai auxiliar muito para que possamos estar aí maximizando os resultados dos nossos clientes e diminuindo os possíveis efeitos deletérios, como, por exemplo, a questão do overtrainer. As cargas externas de treinamento são conhecidas então como as variáveis agudas: número de repetições, número de séries, os intervalos recuperativos entre séries, entre exercícios, a cadência, a velocidade de execução, a amplitude do movimento, a ordenação que esses exercícios são dispostos em um programa de treinamento e a própria frequência de treinamento semanal. Lembrando que as variáveis agudas, elas ainda são divididas em intensidade e volume de treinamento. Em relação às variáveis agudas, a principal variável é o percentual de um RM, ou seja, o peso com o qual os nossos clientes estarão executando os determinados movimentos, os determinados exercícios. Já as variáveis de volume são variáveis quantitativas, como número de exercícios e número de sets. E aí é importante lembrarmos que o volume de treinamento é apontado pela literatura científica como aí a principal variável que deve ser monitorada, acompanhada, para que nós possamos então estar atingindo os resultados dos nossos clientes. Seja esse resultado em termos aí de aumento de volume muscular, hipertrofia muscular, seja em relação à melhora do condicionamento físico, do emagrecimento, ou mesmo em relação à questão da saúde. E aí muitas vezes fica uma dúvida, em relação aí a como os profissionais que fazem a prescrição e acompanhamento de treinamento, eles podem estar utilizando, podem estar fazendo esse acompanhamento das cargas externas de treinamento. Temos um trabalho bem interessante de Brad Schoenfeld de 2017, onde ele traz aí algumas possibilidades para esse acompanhamento, para esse monitoramento dessas cargas externas, principalmente então em relação ao volume de treinamento. O primeiro exemplo que o Brad Schoenfeld traz nesse paper, nesse artigo, é em relação à possibilidade do monitoramento, do acompanhamento dessas cargas externas de treinamento através da quantidade de número de sets, de séries por grupamento muscular por semana. Nesse modelo que eu trago para vocês, nesse gráfico, vocês podem então estar acompanhando que nas primeiras semanas de treinamento, nós iniciamos então um monitoramento com um número mais baixo de sets, devido a ser aí o início de um programa de treinamento, e nós precisamos então estar respeitando o nível de treinabilidade dentro de uma periodização, que é esse planejamento de treino ao longo de uma temporada. Então, nas primeiras semanas, aí da semana 1 a 12, o início do trabalho, a sugestão fica em torno então de 7 a 10 sets por semana por grupamento muscular. Conforme as semanas vão passando e, consequentemente, o nível de treinabilidade do nosso cliente vai aumentando, nós vamos modulando e aumentando esse número de série, essa quantidade de volume de trabalho. Então, da semana 12 a 24, passou-se então para 10 a 15 sets. Depois nós temos nas outras semanas, da semana 25 a semana 36, um aumento desse volume de treinamento, chegando a 15 a 20 sets. Depois uma redução, que é um período aí de trabalho de regeneração, e dessa forma vai-se então fazendo esse acompanhamento e trabalhando aí, ora com maiores volumes, ora com menores volumes, trabalhando então de acordo com o nível da treinabilidade de cada um dos clientes que nós temos aí para prescrever os programas. E uma outra maneira eficiente, lembrando só que essa forma de treinamento, de acompanhamento do volume por número de sets, é uma forma bem viável, principalmente para aquele professor, para aquele treinador que atua aí de forma coletiva na sala de musculação, que muitas vezes tem aí 15, 20, 30, 40
alunos, né? Então essa é uma maneira bem efetiva e que é possível realmente de estar se fazendo esse acompanhamento do volume das cargas externas de treinamento. Já o Brad Schoenfeld, ele apresenta uma outra maneira bem interessante para esse acompanhamento das cargas externas de treino, que é, né, o acompanhamento do volume total de treinamento. Então, como que nós conseguimos chegar a esse volume total de treinamento? É uma fórmula bem simples, onde multiplicamos o número de sets pelo número de repetições, pelo peso, pela carga levantada. Então, eu trago para vocês esse exemplo, que é de uma das minhas clientes. É um treinamento aí de membros inferiores, onde vocês podem estar então observando, né, nessa coluna, nessa figura superior, um exemplo desse programa. Temos ali então 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 exercícios para membros inferiores, né? Ela realizou essa primeira sessão com 3 sets. Temos ali a terceira coluna do peso, a quarta coluna das repetições. Então, lá no primeiro exercício, o agachamento articulado, ela realizou 3 sets com 5 quilos, sendo 12 repetições em cada um dos sets. Então, como que eu chego ao volume total de treinamento desse exercício? Eu pego os 3 sets, somo, então foram feitas aí 12 repetições em cada um dos sets, 12, 24, 36 repetições, multiplicado então pelo peso levantado, que foram 5 quilos. Isso deu um total então de 180 quilos. A mesma estratégia é utilizada em cada um dos outros exercícios. O segundo, por exemplo, ela chegou aí um total de 1.260 quilos levantados naquela sessão de treinamento. E aí, somando, né, esse volume total de cada exercício, chegamos, né, nesse caso, a um volume total de treinamento de 7.803 quilos. No segundo programa, na segunda sessão de treinamento, vocês podem observar que os exercícios são os mesmos, né, o mesmo programa de treinamento, só que agora o que foi realizado? Foi mantido aí a mesma carga que ela trabalhou na primeira sessão, só que ao invés de 3 séries, nós passamos para 4 séries. E a metodologia, então, para chegarmos ao volume total de treinamento é a mesma. Nesse caso, 4 séries aí de 12 repetições, um total de 12, 24, 48 repetições, multiplicando isso pelos 5 quilos no primeiro exercício, chegamos então a um volume total de 240 quilos. Veja que lá no primeiro, né, na primeira sessão, nós tínhamos um volume total nesse exercício de 180 quilos, e nessa segunda sessão, passamos então aí para 240 quilos, um aumento desse volume de trabalho. Nesse caso, nós acrescentamos então uma série a mais em cada exercício. E dessa forma, nós fomos progredindo em relação às outras sessões de treinamento. Nesse gráfico de baixo, então, está aí um exemplo de acompanhamento que podemos e devemos fazer. Principalmente, você que é personal trainer, tem essa obrigação de fazer um trabalho diferenciado. E essa é uma maneira bem interessante, né, possível de ser feita, para que você possa estar acompanhando a evolução ou a involução do seu cliente. Vejamos lá então nesse gráfico que na primeira sessão de treinamento nós chegamos a um volume total de 7.803 quilos, na segunda sessão 10.107 quilos, depois na terceira sessão diminuímos, né, tivemos aí uma redução desse volume de treinamento, ela chegou então a 9.977 quilos levantado, né, em todos os exercícios. Na quarta sessão, ela atingiu, né, foi aumentado esse volume de treinamento para 11.167 quilos, e dessa maneira, né, nas outras sessões de treinamento, nós fomos modulando esse volume total de trabalho, que é a carga externa. Então, esse acompanhamento, isso é extremamente importante, porque o personal trainer, a partir desse momento que ele faz esse acompanhamento, ele tem condições de saber o exato momento que ele vai ter que ou aumentar o volume de treinamento ou diminuir esse volume de treinamento dentro, né, lembrando, né, dentro de uma periodização, de um planejamento de treino, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fica o convite para que você curta
e compartilhe esse vídeo com outros colegas. Abraço e até o próximo vídeo do Descomplicando a Musculação.